E eu recebo a psicóloga Luciane Infantini, o especialista em segurança pública Rusley Medeiros e a esteticista Ana Cláudia, que já passou por uma situação terrível em relação à insegurança e que muitas mulheres, Ana Cláudia, vão se verem em você o que também passaram, infelizmente. Muito boa tarde a todos, obrigado pela participação aqui no Fala. Ana Cláudia, conta para o pessoal de casa o que aconteceu com você. Boa tarde, Lucas. Eu estava perto da pracinha de Vila Velha, trabalhei até umas 8 e pouco, então quando eu saí, já não tinha ninguém mais no ponto. Aí do outro lado da rua, tinha um morador de rua que, teoricamente, era inofensivo, porque ali na pracinha vivem vários. Então eu não me preocupei. Ele veio, ficou perto de mim, eu continuei tranquila. Só que aí ele veio chegando mais perto e eu fui me afastando e ele vindo atrás de mim. Até que ele me perguntou, tá com medo de mim? Aí que eu fiquei com medo mesmo. Foi aí que eu fui até a farmácia, que fica logo atrás. Assim que o ônibus chegou, eu fui correr para o ônibus. Na minha visão, pela distância dele e onde eu estava, dava tempo de eu correr. Mas o homem simplesmente correu tão rápido, só senti o vulto. Pegou minha bolsa e saí correndo. Aí, como eu tinha muitas coisas no celular importantes na época, eu corri atrás dele, comecei a gritar socorro, socorro. O pessoal foi ouvindo, aí alguém pegou ele, eu sei que eu não cheguei a ver a cena, alguém me parou no meio do caminho, falou que era para ficar tranquila, que ele já tinha sido pego. Quando eu cheguei lá, aí os moradores já estavam batendo nele e tudo, e me entregaram minha bolsa. Foi a primeira vez que você foi vítima de um roubo, assim, de um assalto? Não, eu já fui também numa padaria que eu trabalhei e eu não sei por que o rapaz foi lá, assaltou e depois se arrependeu do meu dinheiro. A segunda vez foi vindo da faculdade, dentro do ônibus. O rapaz entrou calma e tranquilamente, falou que era um assalto, pegou o celular de todo mundo e desceu. Caramba, é uma situação complicada, porque depois de um trauma como esse, fica difícil fazer atividades rotineiras. Você que está assistindo Fala Espírito Santo, já passou por uma situação dessa? Tem medo de levar sua filha, sua neta, aliás, permitir que elas saiam sozinhas, vá ver os amigos? Você que trabalha à noite, trabalha num lugar que não tem muito movimento, tem medo na hora de pegar o ônibus, na hora de voltar para casa? Fala no Zap. O telefone é o 99942-2478 ou então aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, que você vai direto para o Fala no Zap e eu estou de olho aqui nas participações. Você pode enviar aqui para a gente. Rusley, como especialista de segurança, realmente as mulheres, por que elas são os alvos mais buscados pelos bandidos? Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que nos acompanham no Fala Espírito Santo. Inclusive, parabéns pelos 13 anos de Rede Vitória. Ah, é verdade. Obrigado. De fato, Lucas, essa é uma situação muito importante de nós destacarmos, né? A vulnerabilidade da mulher. Esses crimes, geralmente, são... quase em toda a sua totalidade, são crimes que nós chamamos de crimes de oportunidade. O que são crimes de oportunidade? Aquele elemento criminoso, aquele agente criminoso, ao verificar num determinado local a possibilidade do cometimento do crime, vai e o pratica. Por quê? Porque ele sabe que naquela situação ali, a chance de êxito, a chance dele conseguir alcançar o seu objetivo do criminoso é muito melhor e muito mais fácil. Então, geralmente, os crimes que envolvem as mulheres são crimes de oportunidade. Tanto que, se nós formos analisar o quadro geral de crimes que acontecem no Brasil, principalmente aqui no Espírito Santo, nós temos pouquíssimos crimes que ocorrem, por exemplo, o latrocínio, que é aquele roubo com consequência à morte. No caso das mulheres, as mulheres aqui no estado do Espírito Santo, por exemplo, segundo o anuário, nem teve um crime relacionado a esse. Por quê? Porque são crimes que demandam aí uma elaboração maior por parte do criminoso. Agora, os crimes de roubo e de furto, aí sim ocorrem mais com as mulheres, justamente por quê? Por conta dessa vulnerabilidade, por conta dessa questão mesmo de não ter a força naquele momento para enfrentar, então eles se sentem muito mais corajosos e fortes para cometer esse tipo de crime, Lucas. Perfeito, já temos algumas participações aqui no Fala no Zap, já vou registrar, mas antes eu quero chamar para a nossa conversa a Gisele, que está conosco pela internet e já foi assaltada 3 vezes. Gisele, muito boa tarde para você. Hoje em dia, que cuidados que você toma antes de sair de casa para evitar ser assaltada pela 4ª vez? Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos.
Então, Lucas, isso daí traz experiências, né, para que a gente fique mais atento, mais alerta, né, na rua, ao entrar no carro, ao sair hoje com as minhas filhas. E, inclusive, eu alerto a minha filha, né, que eu tenho uma menina adolescente, de ficar sempre esperta, porque qualquer pessoa, ela pode estar ali vigiando, né? Então, assim, não que eu fiquei sistemática ou fiquei com algum medo, assim, alguma insegurança, mas dá um alerta na gente para que a gente possa ficar mais atenta, porque às vezes, como eu acabei de ouvir aí o especialista falando, e é bem verdade, às vezes a gente se coloca, né, tá com o telefone na mão, então tá com uma bolsa ali dispersa. Todas as vezes que eu fui assaltada, eu estava sozinha. E não é que eu estava desatenta, né? Eu estava atenta, porém foi inevitável porque eu estava sozinha. E mesmo se talvez eu estivesse também com uma outra pessoa, não poderia fazer nada, né? Mas eu acho que realmente a gente, mulher, quando está sozinha, a gente realmente fica mais vulnerável. E Gisele, E aí, como fica o seu sentimento depois de ser vítima de tantos assaltos? Ao sair de casa, a ir para um compromisso, a sair à noite, a ir para um lugar que não tem muito movimento? Então, fica a questão da insegurança que a gente tem, né? Com certeza, a segurança, em primeiro lugar, a gente ficar mais atenta. E uma frustração muito grande também, né, Lucas? Porque na época que eu tinha sido assaltado, já estava pagando um celular. Então, a gente trabalha tanto para conquistar algo que vem uma pessoa aí e leva facilmente, né? E aí eu lembro que na época eu era bem jovem, né? Foi um dos meus primeiros celulares que eu adquiri. Peguei um emprestado do meu tio, porque eu precisava para trabalhar. E logo em seguida apareceu outro bandido para tentar roubar o celular que estava comigo emprestado. E aí eu comentei com ele que eu não tinha celular, mas é porque, na verdade, era um celularzinho bem pequenininho, bem inferior do que eu tinha. E eu falei para ele que eu não tinha celular. Eu falei, olha, eu não tenho celular. E ele insistiu com aquilo, fala baixo, não grita, me passa o celular. E aí eu olhei bem, naquele dia ali, como já era a segunda vez que eu tinha sido assaltada, eu olhei para a arma dele e vi que a arma dele era de brinquedo. E aí eu saí correndo, gritando, falando que tinha um cara assaltando com uma arma de brinquedo. Hoje, eu analiso isso como super perigoso, né? Que eu analisei naquele momento ali, na hora do medo, da insegurança, e fiz algo que eu não deveria ter feito, porque poderia realmente ter sido uma arma de verdade. Claro, numa situação como essa, não dá para pagar para ver, não é, Gisele? Não, mas graças a Deus era falsa mesmo a arma. Já eu volto a conversar com você, Gisele, porque agora eu quero registrar algumas participações. Boa tarde, Lucas. Está realmente difícil viver. Fico me perguntando o que está acontecendo com os homens. Outra participação. Infelizmente, a gente vive à mercê do medo, nos sentimos inseguras ao sair de casa. E aí, Luciano, eu queria falar com você, como fica o psicológico dessas mulheres, sejam as que já foram vítimas ou as que ficam com medo de serem abordadas por bandidos? Boa tarde, né, a todos. Boa tarde, Lucas. Então, é importante a gente destacar que esse medo não é infundado, né? É um medo principalmente fundamentado na questão da própria estatística, né? Como o Roseli falou aqui, de fato as mulheres são mais, né, vítimas desse tipo de crime porque existe uma fragilidade, sabe, Lucas? E quando a gente fala assim de diferenças físicas entre homens e mulheres, é importante a gente destacar que, do ponto de vista biológico, fisiológico, hormonal, nós somos diferentes sim, né? E isso em nada tem a ver com essa questão de buscar direitos e oportunidades iguais, né? Então é importante porque algumas pessoas às vezes me falam assim, mas as mulheres não querem igualdade? Uma coisa é igualdade, direitos e oportunidades. Agora, do ponto de vista biológico, né, fisiológico, como eu estou falando, nós somos diferentes. Temos menos músculo, tamanho, força física e por aí vai. Então, esse medo não é infundado. Agora,
quem já passou por uma situação, o medo ainda é muito maior, porque experiencia a sensação do trauma, que é justamente aquela sensação de impotência, de você não ter recursos suficientes para lidar com a situação. E aí muitas mulheres já passaram por isso, muitas mulheres ficam em casa, exageram em alguns comportamentos, apresentam consequências como crises de pânico, né? Sempre tem a questão da ansiedade envolvida. Algumas podem entrar em depressão, porque se a gente for pensar, esse trauma, ele vai atingir um nível ali que a gente não sabe, né, que consequência vai ter para cada uma delas. Vai depender muito de como cada uma tem recursos internos psicológicos para lidar com isso. Temos mais participações aqui no Fala no Zap. Olha só, Lucas, boa tarde. Uma vez eu estava andando na rua e percebi que tinha um homem andando atrás de mim. Comecei a andar mais rápido e entrei no supermercado. O homem despistou e também entrou no supermercado. Eu acho que ele percebeu que eu estava desconfiada e logo saiu do local. Ou seja, isso era de dia. Hoje eu não saio mais sozinha de casa. Outra telespectadora afirma que já passou por 11 arrastões dentro do Transcol. Já passou por... E ela reclama aqui da questão do sentimento de insegurança ao sair de casa e fazer qualquer coisa. Lucas, eu tenho uma lojinha de guloseimas e fico trabalhando durante todo o dia. O único período que eu tenho para fazer uma caminhada, para poder fazer algo é à noite. Porém, depois das 21 horas, eu tenho medo de sair de casa, ser rendida por bandidos e não faço nem exercício físico. Ô, Ana Cláudia, como é que você hoje faz para não ser vítima novamente? Você tem aí as suas estratégias? Eu não desenvolvi nenhuma estratégia em relação a me prevenir contra isso. Mas de trauma, o que ficou é que sempre que eu estou na rua e vejo um usuário de drogas ou alguém que mora na rua, na mesma hora eu já coloco a bolsa aqui perto. Eu posso estar como eu estiver. Se eu ver, eu já pego a bolsa e faço isso automaticamente. Porque quem roubou a sua bolsa foi um morador em situação de rua. Então você pegou essa figura e aí acabou tendo medo. Exatamente. Não é? Bem, temos também mais participações, mas deixa eu falar mais uma vez com a Gisele para saber como que ela faz para poder sair de casa, fazer as suas atividades. E se você precisa ir para algum lugar que não tem muita gente, você vai acompanhada, você manda mensagem para algum conhecido. Gisele, como que é? Então, Lucas, eu saio hoje normalmente, né, trabalho, tenho a minha rotina normal. Eu acho assim, a gente está à mercê realmente dessas coisas acontecerem com a gente a qualquer tempo, né? Mas a gente não pode ficar, Gisele, eu escolhi não ficar refém desse sentimento. Então, se eu posso sugerir algo para quem já viveu isso, para quem já passou, não se deixa ficar refém desse medo, dessa insegurança. Apesar da gente não ter a segurança que a gente gostaria que tivesse no nosso Brasil, né? Eu acho que a gente precisa viver uma vida normal, porque assim, é como se as pessoas de bem tivessem que ficar aprisionadas, né? E os bandidos soltos por aí fazendo o que quiser. Eu tento, assim, não andar com o celular na mão, não andar com bolsa, ou estar com uma exposição maior que fica visível ali para o bandido, tá vindo, né, assim, como chamarisco, né? Então, eu não fiquei refém dessa situação, porém, é claro, existe o medo, a insegurança realmente dentro da gente. Só que hoje eu fico mais atenta, fico mais alerta. Como eu falei, referente às minhas filhas, eu estou sempre orientando elas, qualquer pessoa, não é porque está até bem vestido que às vezes não pode ser uma pessoa que venha te fazer um mal, né? A gente vê aí muitos relatos de mulheres que são sequestradas e acontecem outras coisas por pessoas muito bem vestidas. Sim. Então, se ficar atenta, né? Detectar se você está sentindo aí, de repente, uma insegurança com alguém que está próximo e que você viu que pode ser uma pessoa que vai te fazer algo ruim, sim, tenta entrar numa farmácia, num supermercado, ou então tenta estar em locais onde seja mais público de poder ter aonde recorrer, né? E assim, eu vivo a minha vida normal, segura hoje, sim, para não deixar a insegurança realmente dominar. É isso mesmo. Gisele, agradeço a sua participação aqui no Fala Espírito Santo, muito obrigado por compartilhar o seu relato. E na torcida, queira Deus que nunca mais você seja vítima de nenhum crime. É isso aí. Muito obrigado, viu?
Ô Lu, como que é essa linha tênue entre a pessoa deixar de fazer as próprias atividades cotidianas por conta do medo da insegurança, ou quando, como a Gisele falou, eu escolhi não ser refém dessa situação, eu preciso fazer as minhas atividades rotineiras? A Gisele tomou a melhor atitude, né? Que é não ser refém de fato. Mas veja, Lucas, algumas pessoas realmente não conseguem. O trauma é muito maior e aí elas ficam em casa, elas não conseguem sair à rua, as ruas, né? Elas têm dificuldade de fazer as atividades que antes elas faziam. Então, é o ideal, sim. Mas se a pessoa percebe que passou um tempo que a gente chama de luto, né? Daquela situação traumática, e ela vê que ela não consegue voltar às atividades, que ela está, né, com alguma dificuldade ali, é importante procurar um profissional também, né, para ajudar a trabalhar com esse medo, com esse trauma que ficou de uma situação aí que é bastante complicada. Perfeito. Temos várias participações aqui no Fala no Zap. Olha, agradeço a todos aqui que compartilharam as próprias histórias que servem como inspiração para que tenhamos cuidado, sejamos precavidos para não sermos vítimas de bandidos. Eu agradeço demais aqui aos nossos convidados. Muito obrigado a Ana Cláudia, esteticista, a Rusley Medeiros, especialista em segurança pública, e a Luciana Infantini, psicóloga. Obrigado por esse debate tão valioso para o nosso telespectador, viu?